atacante, o Marcelo Galhardo, saiu ontem do treino direto para o hospital com fortes dores abdominais. Exames constataram que o problema era um cálculo renal, Celso Cardoso. O treinador segue internado e pode receber alta ainda esta noite ou amanhã cedo. Pelo menos por enquanto está descartada a cirurgia. Isso é um problema sério. É pedra no rim? Pedra no rim. É pedra no rim. Cálculo renal, pedra no rim. É uma dor, Celso. Eu sei, eu sei. E para expelir? Então. Você vai ter que expelir a pedra? Você já expeliu, né? É, mas tá em vias de... Pois é. Você tá com a pedra no meio do caminho? Eu tenho várias pedras. Coitado. E você espelha a pedra, só para o telespectador saber, pela urina, né? Pelo xixi. É, pelo xixi, né? Você imagina a dor, porque Gazeta Esportiva, saúde. O cara que passa ali dói pra caramba. Fala que essa dor se assemelha à dor do parto. É verdade. Você não sei, porque a do parto não é fácil não, hein? O homem não sabe como é que ele pode falar que se assemelha. É verdade. Bom, enfim, você que o diga, né, amigo? eu que o digo. Olha, a novela Rony teve uma reviravolta. Na mira de Palmeiras e Corinthians, o atacante foi reintegrado ao elenco do Atlético Paranaense e participou da preparação do time para a Supercopa do Brasil, onde o Furacão, campeão da Copa do Brasil, encara o Flamengo, campeão brasileiro, no próximo dia 16. O jogador de 24 anos foi o destaque da reapresentação do elenco principal no CT do Caju. A equipe paranaense está disposta a manter o atleta na equipe. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que eles têm que resolver e que atrapalhou a negociação, especialmente com o Palmeiras, né, é o percentual, né? Os procuradores, os representantes do Rony entendem que ele tem recebido uma eventual transação $2,5 milhões e o Atlético acha que tem que pagar $1 milhão. Como não houve acordo nesse sentido, talvez a permanência dele seja a alternativa visando uma negociação no futuro. E eu particularmente acho que ele fica. Eu também acho. Depois de tudo que aconteceu. Porque quando é para dar certo vai logo, né? uma transferência, por mais que o Palmeiras fez, o Palmeiras jogou todo o dinheiro em cima da mesa. Fez a proposta, havia ser financeiro, havia coisas, entendeu? Para favorecer o atleta. E o atleta falou não. E os procuradores dele falaram não, o Atlético Paranaense falou não. Quer dizer, Palmeiras, retira toda a proposta. Não, chega de ficar esperando, demorou muito. Pôs, né? Agora já pôs, agora tira. Agora fala, não quero mais brincar. Vai ficar no Atlético. Olha, vamos direto para a nossa redação? Últimas notícias a gente tem agora direto da redação do programa Gazeta Esportiva e do site gazetesportiva.com. Fala, Pedro. Boa noite, Michele. Eu estou aqui na redação do site da Gazeta Esportiva para falarmos sobre o Santos. O Meia Cueva está muito próximo de se transferir para o Pachuca, do México. E hoje a esposa do jogador deu fortes indícios sobre o futuro do peruano. Pamela Lopes publicou uma foto em seu Stories com uma mala de viagem, passagem de avião e alguns emojis relacionados à cultura mexicana, sendo eles a bandeira nacional, uma pimenta e um taco, que é um dos pratos mais típicos do país. Vale lembrar que o Santos ainda não pagou a primeira das 3 parcelas do valor total de R$26 milhões que deve ao Krasnodar da Rússia, o ex-time de Cueva. Tá certo, Michele? Para conferir essa e outras notícias, acesse gazetesportiva.com. Valeu, Pedro. Muito obrigada aí. Você sabe que essa informação do Cueva, e a gente vai falar do Santos ainda, mas fico me perguntando o que o Santos vai fazer, porque deveria pagar... Não vai falar do Santos, pode falar tudo agora. Então tá, então vamos falar. Deveria pagar os gerentes federativos do Cueva, afastou o jogador, não aproveitou, mas o Santos tem uma dívida. Tem também um perrengue relacionado ao Soteldo. O Soteldo hoje, acho que foi para o UOL, que ele concedeu uma entrevista, demonstrando a chateação pelos atrasos no pagamento do salário. O Santos deve ao Soteldo, o Santos deve ao Marinho, o Santos deve ao Sanches. Então não adianta nada o presidente do Santos falar, a imprensa fica divulgando de atraso de salário. Ué, é notícia. A partir do momento que o Santos não estiver devendo salário e o jogador sentir prazer em permanecer lá, ok. Agora, esse atraso está fazendo com que o Soteldo queira ir para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está disposto a bancar a contratação junto ao time, o Huachipato, que é o time chileno que detém a outra parte dos gerentes federativos do Soteldo. Seriam 50% do Santos, 50% do Huachipato. Como o Santos não pagou a última parcela, né? Então está tudo com o Huachipato. Mas na verdade o Santos desmoronou, né? Esse ano aqui o Santos começou completamente falido, né? Não tem dinheiro para nada, nunca vi isso. De todos os times grandes de São Paulo, é o time que corre risco até
se essa crise administrativa não for resolvida, corre o risco até de rebaixamento, porque vai começar a refletir no campo todo esse trabalho mal feito da administração, né? E está cada vez pior, se você parar para pensar. Antes era só o Soteldo, agora é o Cueva. Quer dizer, cada dia é um cara que aparece reclamando de alguma coisa. O próprio Sanches, que não jogou no final de semana. O próprio Sanches, que não joga. E isso permite a especulação de que realmente é desconforto muscular, é físico, ou é revolta por também ter pendências com o Santos. Tudo isso influencia. Agora, Chico, só acho muito cedo ainda da gente falar dessa coisa de rebaixamento, né? A gente já viu também Santos fragilizados e que fizeram boas campanhas. A má administração leva ao rebaixamento. Lembra o que o Dualib fez no Corinthians. O Dualib afundou o Corinthians. O Corinthians caiu por causa do Dualib, do Alberto Dualib, está com 100 anos aí. O São Paulo está processando o Santos, aquela história do contrato, rescisão do contrato, vocês têm informação disso? Essa coisa está rolando também, ele prometeu que ia processar, acho que deve estar processando, sim, referente à multa, mas isso até virou um problema menor no Santos. O problema é o seguinte, olha, o Santos foi vice-campeão brasileiro, é um time bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, tem uma história, o próprio Jesualdo, quando chegou, ressaltou o time dos anos 60. E aí, sabe, o jogador que está lá não pode querer trocar o Santos por um outro time porque ele não recebe salário. O Santos é grande, precisa pensar grande e ter uma gestão que permita equacionar as dívidas e acabar com aquilo que se dispõe a... Santos acertou na contratação do Jesualdo, Chico? Eu acho que acertou. Acertou, mas ao mesmo tempo deixou ele no mato sem cachorro, né? Porque ele não vai ter o apoio administrativo que ele esperava e não vai conseguir fazer o trabalho que ele queria, porque não tem os jogadores que ele merecia ter. Quer dizer, se fosse o mesmo time do São Paulo, né, como fala o mestre Alberto Helena Júnior, seria diferente. Ele teria de onde sair, um ponto para sair, né? Uma referência para fazer um outro time, construir outro time. Mas agora ele está sem referência nenhuma. Ou se a diretoria conseguir manter pelo menos os jogadores que estão aí, né? O Lucas Veríssimo lá atrás. Aí se você tem um meio de campo com Pituca, com Sanches, com Alisson, se você mantém o trio de frente, foi muito bem com o Sampaoli, com o Marinho, com o Sacha e com o Soteldo, é um Santos que dá para brigar, eles já mostraram isso no ano passado. Agora, sem esses jogadores, pelo amor de Deus, aí é um Santos deprimente, difícil de a gente assistir. Quinta força? Não, eu considero o Santos a quarta força. À frente do Red Bull? À frente do Red Bull. À frente do Red Bull por enquanto, né? Por enquanto.